um exército todo dividido. Mas nós iniciamos aqui falando sobre hereges e sobre heresias, certo? Sim. Mas o senhor citou Jesus, o senhor citou a igreja primitiva através dos apóstolos, que E foram citei considerados... os concílios. Isso, foram considerados na época como hereges e heresias. Sim. Mas foram considerados não significam que eram. Mas quem não foi considerado e era na história da igreja? Olha só, se você olhar, nós vamos ter, né, aquela turma que gostava de uma suruba. Tu lembra a turma da suruba? Tinha a questão do papado, né? Não, antes dele. É. Os nicolaítas. Por que suruba? Não, porque ali o sexo era permitido entre os membros ali e eles mantinham, né, a atividade sexual intensa, os nicolaítas. Inclusive, isso é citado nas cartas aos anjos das igrejas da Ásia. Repreende a doutrina dos nicolaítas. Que é baseada justamente na suruba. Então, os nicolaítas geral. Eram hereges e as doutrinas... surubeiros. E as doutrinas que eles propagavam eram heresias. Olha só. Eles garantiam que o sexo era livre, ok? E que era permissível praticá-lo, porque se você olhar anterior ao dilúvio, né, os homens pegavam até as filhas, está lá escrito, ok? Nós tivemos esse episódio pós-dilúvio com Ló pegando as duas filhas. Mas aí não foi o Ló, especificamente, foi a filha que o embebedou para querer se relacionar com ele, né? Aí é top. Veja bem, tudo aí é a terceirização do nível de compreensão estabelecida pelo texto. Então, se as meninas são as únicas responsáveis pelo ocorrido, os filhos de Ló deveriam ser benditos. E as duas nações que nasceram ali eram malditas, Moabe e Amon, ok? Então, é por isso que eu, inclusive, quando, né, o meu amigo me colocou essas questões, eu falei, cara, vale o fruto para entender a árvore ou não? Vale. Se vale, os moabitas e os amonitas é uma dupla de endemoniados. E são descendência de Ló. E detalhe, e Deus resgata tanto a descendência cananeia, através de Raabe, como vai resgatar agora Ruth na descendência moabita, indo para dentro da linhagem do rei Davi e a linhagem do Messias. Perfeito. Então, a gente pontuou aqui hereges e heresias, os nicolaítas. Sim. E na história temos mais quem? Se você olhar segundo a Igreja Católica Romana, né, Lutero é herege. Não, mas não todos segundo... que praticam a... Não, mas eu não digo segundo, conforme a ideia que as pessoas tiveram, que Jesus era herege, que os concílios eram hereges, que os cristãos primitivos eram hereges. Eu estou falando realmente de quem era, como citou os nicolaítas. Olha só. No princípio, você tem que entender o seguinte: o conceito de heresia está ligado a você pegar um texto fora do contexto e criar um pretexto em cima disso. Então, se você pegar o calvinismo, né, você estava conversando há pouco aí sobre os presbiterianos, não havia cultura do juro, né, porque Deus é contrário à usura, mas isso foi amplamente defendido pelo calvinismo. Ok? Todo o sistema bancário que você conhece aí, sistema comercial que a gente utiliza, né? Eu te dou 10, tu me devolve 11, ou no caso aqui do Brasil, infelizmente, você vai me devolver 12, 40, 240%, 80 milhões de pessoas no Brasil estão endividadas. Olha o desenrolo aí, gente! Você vai pro desenrolo, rapaz! Vai pro desenrolo. Então tu vê, o cara que entrou no desenrolo, ele foi vítima da heresia do juro. Não há perdão de dívida. Né? E o senhor orienta a galera que teu irmão que ficou por escravo por 6 anos, no jubileu, no 7º ano, ele faz o quê? Que ele fosse livre. Perdoado. A dívida fosse perdoada, ok? Não é o que está acontecendo com o desenrolo. Não tem dívida perdoada, o cara vai ficar endividado mais não sei quanto tempo até o desenrolo 3. Meu Deus! Então, na realidade, nós temos que entender que quando você olha, né,
o texto fora do contexto, você constrói o que tu quiser, Fabinho. Um pretexto para a heresia. Total, O senhor citou total. a questão do calvinismo, eu não entendi o porquê poderia considerar o calvinismo como heresia e os calvinistas como hereges. Porque ele trouxe a cultura da usura, a cultura do lucro, da exploração do homem. Mas os pelo calvinistas próprio fizeram homem. isso? É, só você olhar o texto. Puxa aí, Léo, para ele aí a origem do calvinismo, quais eram os princípios que ele pregava. Entendeu? Esse é outro problema nosso, né? As pessoas têm que estudar, Fabinho. Você, hoje, eu te pedi para montar a teologia do eu acredito e poderia criar também a história do eu acredito para a galera estudar, concorda? Concordo. Para a turma poder saber o que acontece. Olha lá, século XVI, na Reforma Protestante, né? Francês, Dula. Eu visitei a cidade dele, inclusive, a igreja dele lá na Suíça. Eu acho que tu teve lá também. Tive sim. Né? Lá, então, lá, conversão, ó. Na década de 30, lá, abandonando o catolicismo, a obra central, ó, a instituição da religião cristã, suíço lá na parte francesa, vai lá os tópicos dele, Léo, vê se tem os tópicos dele aí, as premissas do calvinismo, né? Cadê as premissas dele, né? Teologia, ó, o ser humano nasce corrompido pelo pecado, escolheu os eleitos, sacrifício de Cristo, vai lá, Deus, aqueles que foram salvos, expansão e impacto do luteranismo, calvinismo. Ó, tá aí, olha lá. O calvinismo não condenava a prática do lucro e o trabalho, né? E o trabalho árduo, a exploração. Inclusive a escravidão, cara. Aí isso sobrou para a escravidão também. Isso, então, é caracterizado como uma heresia, logo se tornam hereges. Você está tendo essa revelação agora? Perguntando. Você está tendo a revelação? Mas eu sei de uma coisa, que os hereges, no passado, eles eram praticamente condenados à morte, né? Jogados em fogueiras e tal. Aí é top. Depende de quem está julgando o quê, né? Exemplo, se o cara está aqui no Brasil e ele foi para o 8 de janeiro, ele é um herege contra a democracia brasileira. Aquela turma foi considerada herege. E agora? Eles eram hereges ou não eram? E aí? Não, tô te perguntando, cara. Tu vai correr? Tu vai correr, Fabinho? Fala aí, Fabinho. Hereges, os caras eram hereges ou não eram? Eu acho que não, porque eles estavam ali protestando por um direito dos brasileiros. Destruíram o patrimônio público. Não, isso ali teve os baderneiros, nem todos destruíram o patrimônio público. Aí observe o seguinte, minha mãe é pernambucana. Ela dizia o seguinte, ó, tu anda com o Fabinho, eu vou dizendo o que vai dar. É, quem se mistura com porcos, farelos come. E aí mas entre eles tinha gente infiltrada pra depredar tudo. Você tem certeza disso? Sim, tinha gente infiltrada pra depredar tudo e querer, disso? na verdade, você tem certeza acabar com a disso? reputação dos cidadãos de bem no Brasil. Olha só. Tem muita gente sofrendo de forma inocente por baderneiros que se infiltraram ali no meio. Os cidadãos inocentes que você está dizendo, ok? Né? Eles ficaram em Nárnia suspensos por um feitiço. Meu Deus! Uma ação retardada! Jesus! De um gigante deitado em berço esplêndido! Meu Deus, Fabinho! O senhor não acha que essas pessoas que estão presas de forma inocente? Fabinho, olha só, eu sou vascaíno. Infelizmente eu também sou. E nós estamos sofrendo de novo. E ainda querem mandar o santo embora, que é o Renato. Só misericórdia, Fabinho. Bota aí, gente, deixa o Renato. Só misericórdia, cara. Deixa o Renato. Ok? Então entenda o seguinte, se o jogo acabou o jogo. Pronto. Não tem prorrogação. Mas o jogo acabou e as coisas não estavam às claras. Pra quem? O juiz não apitou o final do jogo. Ele não apitou o final do jogo porque ainda existia, sabe o quê? Não. Era pra ter prorrogação. Não era. E não levaram para a prorrogação. Não levaram. Houve injustiça da parte do juiz. Olha só, lembra do código-fonte? Não. Cara, tu lembra? Sim, lembro. Lembrou. Então, o código-fonte, Fabinho, é a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, ó, ninguém vai receber um governo que não seja de acordo com o povo. O povo brasileiro escolheu a maldição. O Salmo 109, 17 diz o seguinte, que sobrevenha sobre ele. Já que ele se afastou da bênção, que se aparte dele. Aquele dia era um domingo e a turma tinha que estar na EBD, cara. Ovelha tá na EBD de domingo. Não vai pastar no bendito do Planalto. Então, pro senhor, aquelas pessoas eram hereges... Veja bem. E estavam praticando heresia. Elas estavam enfeitiçadas, Fabinho.
Aquilo é feitiço, Fabinho. Não é normal você pegar um cara com a minha idade, se colocar num domingo de manhã para se permitir aquela barbárie. Então vocês têm que entender o seguinte, ó, e você que tá aí, ó, tu acorda, hein? Porque isso aí é uma tesoura. Ela tá cortando a direita, tá cortando a esquerda. Ou você é Silva da Jabuticaba, ou tu é do Cine Pipoca, ok? Tu vai pro cineminha lá pra ficar assistindo filminho. E tem 1.400 famílias que acreditaram nisso. E que foram abandonadas. Ninguém que sobe em caminhão hoje pra falar foi pra lá pra tirar ninguém no dia 1º de novembro, 1º de janeiro, 7 de janeiro, 8 de janeiro de helicópterozinho pra parar a galera e no dia 9 para evitar dos caras subirem naquele bendito ônibus na destinação direta da estação da Papuda. E o pior, ainda tem a galera que foi de táxi pra Papudinha, Fabinho. E sem falar da galera que ficava colocando nas redes sociais tic-tac, dando esperando as pessoas que iriam acontecer alguma coisa. Coletiva, né, cara? Mas pra gente sair desse tema aqui de hereges e heresias, o senhor falou que hoje nós temos mais de 40 mil denominações. Na percepção do senhor, qual é a heresia mais gritante que há nos dias odiernos? O fato dos irmãos estarem combatendo os próprios irmãos. Mas não é isso que o senhor está fazendo agora? Não. Você é meu irmão, Fabinho? Eu sou. Então apacenta as ovelhas. É o que está acontecendo? Você foi lá recolher os caras do dia 8, no dia 7? Não. Eu falei, fui xingado. O meu zap que foi levado, eu fui ameaçado. 10 me ouviram, 30 não. Estão presos. Compreendeu a parada? Então eu sou o tipo do cara que é o seguinte, cara, não tem farofa no meu angu não, cara. A parada tá ali, é aquilo mesmo. Agora, nós temos que entender o seguinte, era para ter acontecido? Não. Foi a intensidade toda que tá ali? Interrogação. Porque com a turma do táxi, complicou a turma do ônibus. A verdade é essa. Então, se você olhar ônibus e táxi, complicou o sistema de tráfico no país. E não é o tráfico do narcotráfico. E nem é o tráfico agora da via pública, mas é da via política do país. Isso é tão real que a turma ficou assistindo o que estava acontecendo, todo mundo sem acreditar na dimensão do que estava vendo, Fabinho. Eu lembro bem daquela cena. Ó, eu lembro dos hipócritas naquela parada. Eu lembro daquele Salomãozinho, o garoto que sumiu e que tá todo arrebentado aí. Mas ele foi um dos caras, meu, tocou um terror naquele dia lá no meio dos velhinhos. E ele, ó, conseguiu usar para fora e os velhinhos cadeirantes ficaram para trás, o pessoal de moleta ficou para trás. Então, eu tenho até no meu canal a comemoração do Dia da Vergonha. 8 de janeiro é o Dia da Vergonha Nacional, cara. Eu tenho lá no meu gravado, é só assistir lá. Mas eu particularmente, eu tenho dó e me simpatizo com as pessoas que estão presas. Que na minha visão, doutor Alex, são pessoas inocentes, olha só, são pessoas que estão sofrendo arbitrariedades de pessoas poderosas nessa nação. Eles são filhos de quem? Eles são filhos de quem? Eu vou falar um pouquinho também. Essas pessoas acreditavam naquilo que eles estavam protestando e não era para tanto. Não era para tanto. Existe estupradores, existe bandidos, assaltantes, traficantes que não fica tanto tempo preso e o povo tá preso até hoje. Porque foi enquadrado num crime de segurança nacional, brother. É só você ler a lei. Eu sei que você não é advogado, mas você deveria ler a lei. O enquadramento que tá ali, a pena é compatível ao enquadramento. Se o enquadramento não é tudo isso, você que não é advogado está dizendo que não é. Os advogados contratados não conseguiram provar que não era. O resultado é o que nós temos ali. E detalhe... Mas você acha justo esse povo estar preso até hoje lá? Olha só, o homem... É justo? O homem não tem misericórdia. Justiça só vem de Deus e quem escolhe a maldição sobre ele virá. Quem se afasta da bênção... por pinchar uma estátua vamos lá, perdeu o mané, é justo 14 anos. Olha só, imagina comigo o seguinte, Fabinho. Perdeu o mané. No sábado, pode falar agora, olha né? só, no sábado... agora pode. No sábado, ela estava na igreja. No domingo, porque era adventista, ela foi participar da EBD... entrando dentro de um prédio público que não tinha nenhum responsável, tecnicamente, para responder por nada. Quem deu a ordem, Fabinho? Você sabe quem deu a ordem daquela invasão?
Ok? Eu quero saber até hoje. Não houve Quem deu ordem de ninguém. Então os caras são malucos! É isso que você tá dizendo? É igual o que o Bolsonaro falou lá no julgamento dele? É um bando de maluco? Olha só. O Bolsonaro chamou ele de maluco? Tá aí, ó. Puxa aí, Léo, ele dizendo aí que os caras eram malucos. Ele falou pro juiz e ainda chamou o juiz pra ser vice dele. Chama aí, bota aí. Os malucos eram os infiltrados. Agora, isso? infelizmente... Isso é uma heresia. Infelizmente... Sai dele, Lincoln! Sai dele, Lincoln! Sai dele, Lincoln! O povo que estava lá se deixou levar pelos infiltrados. Aí é que você chegou a um ponto importante. Veja bem, papel de pastor é recolher ovelha. Todo mundo que sobe no caminhão, parte deles são pastores. Não recolheram suas ovelhas. As ovelhas estavam onde não deveriam estar. Hora errada, com pessoas erradas. Vai dar o quê, Fabinho? O que tua mãe te ensinou? Dá o quê? Dá ruim. Bem ruim. E o resultado disso é todo mundo constrangido. Porque se você me perguntar, Alex, isso te constrange? Um monte. Porque eu vejo pessoas da minha geração, ok? Numa situação de aflição, famílias que estão marcadas, no mínimo, por uns 100, 200 anos, se existir isso à frente, por conta do que ocorreu. Tu entendeu? Você imagina o neto daquela turma, cara. Minha netinha me vendo participar de um trem daquele e hoje, cadê vovô? Vovô tá recolhido. Mas por que vovô tá recolhido? Não, porque o vovô tava na hora errada, no momento errado, com as pessoas erradas e vovô não fez nada, mas estava ali junto com eles. Ô, doutor, mas okay? vamos analisar pelo lado da insatisfação do povo com esse governo atual. O senhor está feliz com esse governo atual? Fabinho, aquele povo parece que eles já estavam... Eles estavam... Eu só concluir. Eles estavam de forma antecipada ao que seria esse governo atual. Então eles estavam insatisfeitos e estavam, de alguma forma, protestando, não querendo esse governo atual. O senhor está satisfeito com esse governo? Aí é top. Olha só. Olha o que o texto me diz. Que você é embaixador do reino de Deus. Você está falando de que cidadania, Fabinho? Celestial. Cara, pelo amor de Deus, né? Você está aqui para dar testemunho, ok? No meio da ação gentílica do que é a manifestação do reino de Deus. Sim ou não? Sim. Está todo mundo desviado então, né, Fabinho? Você acabou de configurar o desvio institucional. Ok? E no desvio institucional, o que é pior? Os líderes não estavam lá para parar a loucura em novembro, não estavam em dezembro e não estavam em 7 de janeiro. E todo mundo apareceu depois do passeio da Papuda, que a galera não saiu. Então eu entendo, né, e vou usar um termo muito carinhoso, né? Vaso caiado. Hipócritas, falsos, mentirosos. É disso que nós estamos sofrendo. E, meu entendimento, nós entramos em maldição. O texto é claro, juízo por falta de juízo. Está lá explicado, ok? E quando você entra em juízo, você faz o quê? Clamor. Ato de humilhação. Tu tem visto isso acontecendo, Fabinho? Não. Agora, então eu vou te dar um dado, não, só para você pensar bem sobre isso. De 2020 a 2026... todo dezembro chegou 4 milhões de jovens com 16 anos. Então a turma que tem 22 anos até 16 somam 28 milhões. A turma que eu represento, inclusive boa parte do que estão lá na Papuda, eles representam 20 milhões a menos do que a turma de 45 a 16, aonde 28 milhões tem entre 16 e 22 anos. Pesquisas recentes provam que 80% deles não pensam como eu. Logo, vai dar bom ou vai dar ruim, Fabinho? Vai dar ruim. Porque pai e mãe abandonaram seus filhos, netos foram abandonados pelos seus avós e ninguém se importa com ninguém. Ontem eu vi uma cena da tua filha dizendo para mim o seguinte: meu pai abre o jogo comigo. Meu Deus. Eu fiquei impactado. Meu pai fala a verdade pra mim. Meu Deus. Meu pai não usa de subterfúgio comigo. Meu Deus. Ela, uma menina de 12 anos, não está crescendo enganada. Mas e aí? E os demais? Os pais estão agindo dessa maneira, Fabinho? Não. Resultado é a cena que nós vimos, né? E no universo de milhões que foram à rua, lá em novembro de 21, dizendo, eu apoio, pode fazer. No dia 8, me aparece Michel,
Tá lá no Roda Viva, pega o Roda Viva aí, Léo, bota pra isso aqui, entrevista Michel Temer, Roda Viva, janeiro desse ano, Michel dizendo que ele foi chamado pelo dignatário para poder resolver o conflito que já estava estabelecido no dia 7, e que agora a batata era quente. E aí ele virou mediador. E aí ele escreveu um texto que o indivíduo foi lá e leu publicamente, cara. Quando eu vi aquilo acontecer, eu falei, meu Deus! Agora, Jesus! doutor, muito boa a sua explicação. Eu amo ouvir o mas é senhor. Ó, histórico. aplauso aqui, mas eu vou fazer uma pergunta aqui agora Histórico. que vai queimar suas pestanas. Vamos lá, vai vamos queimar lá. suas pestanas, Vamos pra Bíblia. vai sair fumaça. Vamos Eu não pra tô Bíblia. aqui pra argumentar contra o senhor, pra debater, igual o pastor Lincoln Romano fez. Eu tô aqui pra fazer pergunta e extrair